Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre, sempre na busca de nos amparar em todos os momentos da nossa vida. Inicialmente, quero pedir a permissão ao irmão coordenador dos trabalhos, professor Eurípides Barçanufo, esse irmão querido, e toda a equipe espiritual que se encontra em plena atividade aqui nos redomando com carinho e em seus postos, também atender a todos os irmãos que foram trazidos para assistir, como todos os dias, os ensinamentos do Mestre Jesus, e também nós aqui no plano físico, também comungando com todos o mesmo amor doado pelo Pai. Meus irmãos, a missão que me foi dada hoje, humildemente, eu quero compartilhar o capítulo 26, dos itens 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Justamente do capítulo Estranha Moral. Esse termo, não vim trazer a paz, mas a divisão, à primeira vista, nos traz sempre uma indagação do que Jesus quis dizer com isso. Ele, um ser que veio para trazer amor para todos nós, nos ensinar a amar, e para algumas pessoas, né, quando vê a essência de uma frase dessa, fica imaginando o que ele quis dizer com isso. Porém, o que nos vem é porque Jesus ele veio até nós para nos ensinar a caminhar com ele. Não está passando, não. Clica no slide e depois passa. Aí. Ok, deixa eu ver agora. Pronto. Assim, no primeiro momento, vem Jesus, causa de divisões. É o que mais ou menos o texto diz lá, né? Assim, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36. Jesus, ele sempre foi visto na época dele como um vanguardista, né? Porque os pensamentos, os conhecimentos vanguardistas, sempre eles deixam as pessoas contemporâneas, né? Indagando sobre o que se quer traduzir com aquele costume, com aquela cultura, com aquela mensagem. Assim, as propostas de Jesus eram totalmente vanguardistas, os ensinamentos tradicionais dos contemporâneos de sua época. Trazendo para o dia de hoje, apesar da mensagem de Jesus ser de paz e de amor, nem todos querem entender, receber ou mesmo aceitar que outras pessoas da mesma família se dediquem às mesmas causas do que a própria família, né? Assim, na essência, meus irmãos, a simbologia da expressão dita por Jesus, não vim trazer a paz, mas a divisão, deve ser entendida da seguinte forma: Jesus veio revelar aos homens a santidade de Deus. A sua proposta se destina a destruir o egoísmo e a injustiça e a opressão presentes no mundo, a fim de que surja das cinzas desse mundo de provas e expiações um mundo novo de regeneração, amor, de partilha, de fraternidade e de justiça. Assim, meus irmãos, o que nós vemos aqui é Jesus buscando compartilhar com a gente a união entre as pessoas diferentes, né? Porque todos nós espíritos temos o nosso passado reconstruído em cima dos nossos defeitos, das nossas indecisões, mas também buscando nos iluminar, né? Assim, quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este:
não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Porque quando ele mandou os apóstolos, né, evangelizar, sair evangelizando, ele sabia que os apóstolos iriam encontrar culturas diferentes nas diversas localidades onde eles iam passar lá, e esse encontro iria travar lutas sangrentas, né, para as quais o nome dele seria um pretexto, né, porque os homens não terão desejado compreender, como dizer. Assim, os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. E é o que acontece no mundo de hoje. Você vê que dentro das diversas religiões, se você parar para conversar com uma pessoa da evangélica, ou um católico, ou qualquer outra religião, sempre vão ter aqueles clichês mentais, né, de opiniões, de cultura, para cada um se posicionar da sua forma e achar que a determinada livro ou Bíblia está mais correta do que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu já vi alguns colegas chegar para mim e dizer: João de Deus, e esse teu Evangelho fala de Jesus? Lógico. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao final, todos eles falando sobre o ensinamento do amor, né? Que Jesus, o ensinamento de Jesus. Assim, Jesus veio trazer a paz, que é vida plena vivida, com exigência e coerência. Essa paz não se constrói através de mentiras, propostas de prosperidade, como muitas religiões colocam, né? Vida farta e ausência de calvários em nossas vidas, calvário em nossas vidas. Essas tais propostas não chateiam ninguém, mas também não transformam nada. A proposta de Jesus é exigente e radical, e por isso não agrada e pode criar divisão. Porque Jesus, ele fala as coisas corretas, né? Como o Espírito iluminado, ele nos ensina justamente o caminho correto. E nós ainda presos a vícios, e muitas das vezes ainda nos engatilhando para de radicalismo, né? E muitas das vezes nos blindamos de aceitar até mesmo a transformação da nossa reforma íntima. Assim, desde que o mundo, é possível, dentro de uma mesma casa ou família, existir pensamentos e condutas diferentes. Pois é sabido que pessoas criadas pelos mesmos pais, mesmo sendo gêmeas, nem sempre têm as mesmas atitudes e respostas iguais. Imagine, então, quando o assunto é futebol, política ou religião. Nem se fala, meu irmão. A gente vê isso, um é corintiano, outro é ABCdista, outro é americano, e aí vai. Assim, sendo assim, vem ao nosso lado, em nossa comunidade espírita, né? Assim como nas outras comunidades religiosas, existem pessoas muito religiosas, aplicadas em seu compromisso evangelizador e batismal, que, infelizmente, sofrem pelos discretos e críticas, vida de parentes, às vezes bem próximos, como marido, esposa, filhos e, por que não, seus pais e também a sogra, né? Coitadas, são muito discriminados injustamente. Assim, será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse? Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o pai do filho, a esposa do esposo. Vim lançar o fogo na terra. E quero que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário devastador? Não, logicamente não. Não há blasfêmia nem contradição nas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. Ele não copiou de ninguém. E elas testemunham a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equivocada, porque como ele falava por parábolas, não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, em missão de perturbações e discórdia, porque quem não entender as palavras de Jesus, com certeza vai entrar em contradição, assim, concordo. Consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Assim, trazendo para os nossos dias atuais, eu busquei nessa apresentação
transformar esse do 9 ao 18 numa linguagem mais simples, para que todos nós pudéssemos assimilar bem esse capítulo. Assim, toda ideia nova, forçosamente, recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Por quê? Quanto maior ele for, mais interesses contraria. Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixa-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeiro, no caso, a proposta de Jesus, se está assentada em bases sólidas, se para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas, de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas. Foi o que Jesus sofreu na época, né, dos sacerdotes, todo o pessoal contemporâneo dele, quando viu aquele ser trazendo todo aquele conhecimento, todo mundo foi contra ele, em cuja realização estão interessados. Eis porque se lançam contra ela as ideias, né, novas e contra seus partidários. A importância dos resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer. Foi o que aconteceu com Jesus na época. Assim, pela violência da oposição que provoca e pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. Assim como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, fizeram com que ele morresse, porque acreditaram que, ao matar o homem, matava a ideia. É o que aconteceu com Sócrates, né? Que Sócrates tem uma frase muito bonita que eu, até hoje, eu tenho ela muito presente. Ele disse, quando estava tomando a cicuta, vocês vão me matar vivo, mas eu vou escapar morto, né? Vocês me matam vivo e eu escapo morto, porque ele acreditava na reencarnação, né? Mas as ideias de Jesus sobreviveu, porque era verdadeira, e cresceu porque estava nos desígnios de Deus, que foi a missão que ele sempre nos passou. Assim, nascida é uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, aqueles que tinham maior interesse em combater as ideias dele, porque ela aniquilava crenças seculares, às quais muitos se apegavam mais por interesse que por convicção. Lutas das mais diversas, lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticada possível respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente, né? E nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro, mais ele se estimula. Ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro, que ele é proveitoso, e por isso a ele se apega e o defende. Essas são as pessoas que combatem, né? Sempre ficam na defesa para esconder os próprios erros, né? Sócrates também não havia formulado uma doutrina, até certo ponto, análogo à do Cristo, porque então ela não prevaleceu naquela época, no espírito de um dos povos mais inteligentes da Terra, que ainda não havia chegado o tempo certo. Sócrates semeou em solo não preparado. O paganismo ainda estava em pleno vigor. Cristo, meus irmãos, recebeu sua missão providencial na época certa. A totalidade dos homens de seu tempo não estava à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. É por isso que você vê que quando Jesus começou a ensinar
você vê que rapidamente as multidões, né, as pessoas de sua época, buscando realmente entender a presença de Deus em suas vidas, e através dos ensinamentos ele passava essa credibilidade. Continuando o texto, Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. A maior parte delas não era muito clara por terem sido apresentadas em formas alegóricas e em expressões figuradas. Tanto que se a gente pegar a Bíblia, ler do início ao final, você vê todas as alegorias, mas sempre Jesus buscava ensinar, através dessas alegorias e exemplos, para que as pessoas assimilassem mais rápido, né? Aí daí o surgimento, desde o início, de numerosas seitas que pretendiam ter, todas elas, sem exceção, a posse exclusiva da verdade, e que o decorrer de 18 séculos não conseguiu fazer com que entrassem em acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele no qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição, expressa da salvação, assim, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se reprovavam mutuamente e atacavam umas às outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Está comprovado que as guerras de religião foram as mais cruéis, fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhum outro tipo de guerra se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa seria da doutrina do Cristo? Logicamente que não, né? Certamente que não, porque ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez Jesus disse aos seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não creem como vós. Ele nunca disse isso, né? Não. Ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vossos próximos, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus disse ainda: quem matar pela espada, morrerá pela espada. Que é a antiga frase também, olho por olho, dente por dente, né? A responsabilidade não é, portanto, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e que fizeram dela um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que desconheceram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque faziam parte da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se de repente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Apesar, porém, de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro dessa prova. Jamais foi colocado em questão. A censura sempre caiu sobre aqueles que abusaram dela. A cada ato de intolerância, sempre se afirmou: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Para encerrar, só nos resta fazer a nossa parte, semeando a paz, o amor, e rezando para que a liberdade de expressão e religiosa possa estar presente, não só nos lares, mas sim no mundo todo, onde muitos estão até mesmo matando irmãos em nome de Deus. O Espiritismo vem realizar, no tempo previsto, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego,
que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também, o espiritismo, tem que lutar. Conclusão, meus irmãos, sobre esse capítulo, né? Sobre esse capítulo, não vim trazer a paz, mas a divisão, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou, meus irmãos. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral. É por isso que estamos passando do mundo de provas e expiações para regeneração. Né? Assim, terá que sofrer, são todas as provas são de ordem moral. E o fim de todas elas se aproxima. É tanto que a gente já vê que nosso planeta, a espiritualidade já diz, nos informa, que aqueles irmãos que ainda não estão mais comungando com a melhoria espiritual no momento de reencarnar, são levados para outras colônias, porque o planeta Terra não pode mais perder tempo, né? Assim, as primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da Terra. É o que acontece nas mensagens na doutrina espírita. Você vê que nós vemos médios, mensagens e a espiritualidade fluindo de todos os pontos da Terra, até mesmo dentro das outras religiões, né? Porque não obrigatoriamente é só a doutrina espírita que apresenta a fenomenologia das comunicações e interação com a espiritualidade, né? Todas. Depende muito da moralidade, da credibilidade, daquilo que se busca transmitir para o irmão mais próximo, né? Para toda a população. Assim, o Espiritismo abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Fechando a mensagem, né, do não vim trazer a paz, mas a divisão, o Consolador prometido, o Espiritismo, se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. João, capítulo 14, versículos de 15 a 18 e 26. Allan Kardec, no capítulo 6, né, o item 3. Meus irmãos, eu busquei, de uma forma mais simples, né, contribuir, né, porque era muito longo, né, os itens, e eu tentei resumir a essência do que esse capítulo quis passar para todos nós. Que a paz esteja conosco. E, irmão Marcos Melo, passo a palavra para você, para que você conduza também a opinião dos irmãos que estão presentes e que queiram participar. Muita paz. Obrigado, João. Excelente explanação. Você conseguiu reunir exatamente e sintetizar esse texto, realmente que é bastante longo, são vários itens, e você conseguiu trazer a mensagem principal deles. Parabéns pelo trabalho. E nosso irmão João deixou um tempo aí para a gente poder debater e trazer o que todos entenderam sobre o assunto, né? Fechando essa estranha moral, que são esses ensinamentos. A gente sabe que nosso Mestre Jesus, ele ensinava naquela época para o espírito daquelas pessoas que eram rudes ainda e às vezes não entendiam os seus mandamentos, não entendiam a sua mensagem. Então, principalmente quando ele inicia o capítulo, quando ele fala de pai e mãe, né, já tem aquele impacto. Abandonar o pai e mãe, deixar os mortos, cuidar de enterrar os mortos, e agora não vim trazer a paz, mas a divisão. Para quem não conhecesse Jesus e visse aquele homem chegando naquela terra, esperando o Messias que viesse com uma espada e trazendo uma mensagem dessa, poderia até se equivocar e já começar a preparar os exércitos, porque achariam que o Mestre Jesus estaria vindo trazer a salvação através da guerra, da batalha e do derramamento de sangue. Mas, na verdade, nosso Mestre Jesus trouxe essa grande bandeira nos ensinando o que é o amor, a tolerância, a caridade acima de tudo. E nós ficamos com esse tempo para que vocês possam refletir,
colaborar. Vamos lá, pessoal, vamos começar a colaborar. Estou percebendo que vocês estão muito calados nos temas. A gente sabe que aqui não existem professores, somos todos alunos. Nós estamos dentro de um grupo de estudo, nós estamos estudando juntos. Hoje, João nos brinda com essas colocações que ele trouxe, com o trabalho, com a dedicação de se debruçar sobre o tema. Um dia é fato, outro dia é crise. Então, todos nós estamos contribuindo com o nosso estudo. E é importante que a gente venha a falar, a trazer sua opinião. Eu não concordo com isso, eu achei que era assim. É dessa maneira mesmo, porque é isso que vai construindo o conhecimento de todos nós que estamos juntos. Nós não temos interesse de polarizar o tempo, nem vir com a bandeira da sabedoria individual, mas sim coletiva. Todos os temas que nós trazemos para a reflexão da noite é para exatamente isso, para que a gente traga debate de acordo com o que foi trazido por João hoje e o que está no capítulo. Lembrando que a gente está na segunda volta já de estudos dessa obra. Então, vamos realmente expor, achar o que interessa, contar algum fato interessante. Só para contribuir mais ainda, eu vou contar só um fato interessante, que João estava falando a respeito de alguém que questionou se o evangelho dele falava do Cristo, né, o evangelho segundo o Espiritismo. E uma vez eu doei uma Bíblia, né? Minha mãe tem uma Bíblia aqui, aquela Bíblia do Peregrino, e eu doei a uma pessoa que trabalhava no escritório e ela passou um tempo lendo, né? Aí ela chegou para mim e disse, Marcos, me diga uma coisa, essa Bíblia de vocês espíritas aí, não tem o Evangelho de João, não? Aí eu fiquei meio assim, né? Eu disse, rapaz, porque já que essa Bíblia é de minha mãe, eu disse, rapaz, será que minha mãe arrancou essa parte de João, né? Que minha mãe é muito astuciosa, né? Aí eu disse, olha, me dê aí. Aí ela estava na mão, eu olhei e disse, não, tá aqui, é o Evangelho de João. Ela, porque eu pensava que a Bíblia dos Espíritos era diferente. Eu digo, não, a Bíblia é a Bíblia que existe em todas as religiões, a católica, a protestante. A Bíblia é um só. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Bíblia é uma só. Tem lá os 27 livros do Novo Testamento e uma infinidade de outros livros do Antigo Testamento. Aí ela ficou meio, né, olhando meio atravessada para mim assim, ficou meio envergonhada, e eu fiquei rindo dela, né, brincando com ela depois, mas aí passou-se. Foi bem interessante isso, porque ela achou que a Bíblia dos Espíritos era diferente e não tinha o Evangelho de João, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, e eu na hora ainda fiquei achando que realmente minha mãe tinha arrancado a parte, né, porque era uma Bíblia que minha mãe tinha comprado novinho, não estava usando. Eu disse, não, me dê aqui que a gente vai doar para alguém que vai fazer a leitura dela, que ela tinha mais de uma, e a gente acabou doando. Mas é bem interessante essas questões, dessa má impressão que existe. Diga, meu filho. Marcos, eu vi você dando esse exemplo aí. Eu também sofri isso no meu ambiente de trabalho. Aqui em Natal, quando eu fui transferido de São Luís e voltei para Natal, né? A Petrolina me transferiu aqui, que eu morava em São Luís e vim. Fui convidado aqui para chefiar a manutenção aqui lá em Santos Reis, aquela parte que a Petrobras tinha lá e fechou lá em Santos Reis. Aí eu tinha uma secretária lá, ela são aquelas evangélicas do pé quadrado, mesmo, aquelas da forma, sem discriminar. Eu falei assim, daquelas bem radical. Aí uma vez eu estava na sala, ela chegou, seu João, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí eu disse, pois não, Janaína, pode falar. O nome dela é Janaína. Pois não, Janaína, pode falar. Não vou falar não, senhor João de Deus. Eu acho que o senhor vai ficar chateado comigo. Não, Janaína, pode falar. Aí ela ficou calada, daqui a um minuto, seu João, o senhor tem certeza que o senhor não vai ficar chateado comigo? Eu disse, não, já pode falar. Não, vou falar. Ela fez isso umas 4, 5 vezes. Aí depois eu disse, Janaína, se você não quer me contar, não me conta. Assim, fala com a sua indagação. Eu disse, seu João, eu vou falar, mas o senhor não fica chateado comigo. Seu João, lá onde o senhor estuda lá, o pessoal toma cachaça e fuma charuto? Eu disse, Janaína, pelo amor de Deus, minha querida, a doutrina espírita, tá certo? Se você for lá, você vai ver, do início ao final, tá certo? Não se usa isso. Porque a doutrina espírita, ela fala de Jesus igual à igreja de vocês. Assim, é um preconceito, a forma de como muitas das vezes é colocada, tá certo? E aí eu disse, existem algumas culturas, tá certo? Africanas, tá certo? Que tipo a Umbanda, diversas outras religiões, eu não quis questionar, discriminar, que dentro dos rituais, né? Que dentro dos rituais ainda existem formas antigas tá certo? Como existia na época de Jesus, antes da época de Moisés,
o bezerro de ouro, né, que eles cultivavam, e diversas outras religiões. Assim, mas a doutrina em si, tá certo? Que foi codificada por Allan Kardec, fala-se só de Jesus, não existe imagens, cultura imagem, cultura a diversas outras coisas, não. Aí ela disse, tá, seu João, muito obrigado. Assim, Marcos, fica claro, justamente com isso aí que aconteceu com você. O pessoal ainda vê a doutrina espírita de uma forma alegórica, a divisão. Tem essa confusão, É a ignorância que cada um tem, né? Com a falta de conhecimento. Mas e aí, pessoal? Tem alguma colocação aí? Eugênio, Fátima, Cris, tá aí, Kaline, a respeito do tema, queira colaborar? Marcos, eu só tenho a agradecer aí a João, parabéns, João, as suas colocações também. Dizer que hoje eu consigo compreender todas as religiões e todas as crenças. Eu tinha, antes da doutrina espírita e um pouco antes até desse nosso estudo aqui, também um preconceito com relação aos evangélicos, né? A forma como eles se apresentavam, com a forma como eles... E hoje eu tenho um entendimento claro de que cada um no seu momento de evolução, evolutivo, e que está valendo, né? Porque a gente aprende de que a boa religião é aquela que nos faz um ser melhor, não é verdade? Isso. Então, é só glória e alegria aqui com esse estudo nosso, Marco. Graças a Deus. Perfeito, meu irmão. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai coroar essas bênçãos que nós recebemos durante todo este ano. Isso. De rever esse meu amigo jogador de futebol que fazia, desde a última vez que a gente tinha se visto, eu acho que eu tinha 16 anos, 17 anos. Só a espiritualidade que nos proporciona isso. E também vocês, né? Esse grupo maravilhoso que, poxa, é maravilhoso estar com vocês. Obrigado, Marco. Valeu, meu irmão. Bem, Cris já se pronunciou aí, agradecendo, Fátima também, chegou um pouco atrasado, mas já tinha dado uma lida no tema. Nos remete profunda reflexão, porque a gente sabe que aqueles que abraçam, seja a doutrina, seja uma religião qualquer, e no seu familiar, a família às vezes não tem as características, né, do cristianismo, não são cristãs, aquele ser que segue o caminho, independente da religião que ele escolha, inicialmente ele é combatido, né? Então, a gente sabe que isso acontece. Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação? Eu posso Antônio? fazer. Eu posso fazer aqui. Primeiramente, agradecer a João de Deus esse belíssimo trabalho, esse resumo que ele fez. Foi muito feliz e assim foi realmente, ele nos trouxe uma reflexão pronta e muito bem estruturada. De qualquer forma, fazendo um pouco ao exemplo do nosso irmão João de Deus, quando nos acompanha, eu também estava vendo aqui uma interpretação de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. Eu não vou ler, mas eu vou resumir. Ele fala exatamente, capítulo 104, ele fala exatamente dessa interpretação. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E refere Mateus 10:34. Bom, a paz, segundo o nosso irmão Emmanuel, a paz que ele não veio trazer, é aquela paz improfícua, aquela paz material, né? Em que, como eu diz aqui, é uma paz exterior, falsa, em que o homem coloca seu corpo em estado vegetativo, rodeia-se de servidores, mora na ociosidade e fica deixando a vida passar sem edificar nada moralmente, digamos assim, vivendo uma vida, digamos, orgulhosa e egoísta, tanto fútil. É essa paz que Jesus não vem favorecer. Pelo contrário, quando diz que vem trazer a espada, ele está
isto é Emmanuel, eu estou só resumindo, tá certo? A espada que ele vem referir, a espada, ela tem a simbologia da luta regeneradora interna. É paz interior, é paz que é ganha pelo esforço dos indivíduos, no sentido de fazer as suas mudanças e entenderem o que lhes compete realizar, essa luta que tem que travar contra si mesmo, exatamente destruindo o orgulho, destruindo o egoísmo, destruindo a futilidade e aprendendo a servir os seus semelhantes e a Deus Pai em qualificando seus pensamentos, seus atos, suas realizações com a moral que advém dos ensinamentos do Cristo, ou seja, do cumprimento fiel às leis divinas. Então, essa batalha que ele vem trazer, essa batalha que ele vem propor, é uma batalha interior. É uma batalha no sentido do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, assim, quando ele vem falar, porque eu vim pôr em discussão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, ele vem falar sobre um assunto que nós também já estudamos, né? Que é, vamos lá, o mecanismo reencarnatório. Muitas vezes nas famílias, né, são colocados espíritos que não são afins. Então, muitas vezes, nesse nosso plano familiar encarnado, se encontram muitos desafetos de outras encarnações. A disseção que ele vem dizendo aqui, não é? Quer dizer, porque eu vim pôr em disseção, deve ser compreendida como uma divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas por laços sanguíneos. Então, assim, digamos que é uma revelação, digamos, do que o processo encarnatório, né, do que essa tecnologia encarnatória ela vem trazer como aperfeiçoamento, exatamente pelo convívio, digamos, dentro dos laços familiares, como a gente se entende como a família como uma célula de excelência da prática do amor entre os espíritos. E que lugar melhor tem do que a família para nós exercitarmos exatamente esse amor. E muito mais quando um desafeto vem na figura de um filho, ou no caso, um espírito tem a figura de um pai que tenha tido um desafeto a uma mãe. Então, assim, realmente de uma inteligência fantástica. Então, assim, basicamente, assim, trazendo esta visualização, este pensamento de Emmanuel, através das minhas palavras. Claro que ele é muito mais brilhante do que isso, né? Mas, assim, é mais para contribuir de alguma forma para uma sedimentação parcial daquilo que foi trazido muito bem pelo nosso irmão João. Eu devolvo a palavra para você, Marcos Melo. Obrigado, Antônio, pela colaboração e a reflexão da noite. Seu Inácio, ou outra pessoa que queira contribuir. Parabéns, João de Deus. Muito boa a sua exposição e a sua explanação. E esse tema é interessante e ele tem que fazer com que nós reflitamos. Esse é o objetivo. Veja só. Aqui no item 15, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Mais embaixo ele diz: em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana.
Veja só, o exemplo que Marcos Melo contou e o de João de Deus. Jesus diz: conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Nós estamos tratando do cristianismo, ou da vida e obra do Cristo, que estão registradas na Bíblia. E aí o Marcos dá de presente uma Bíblia a uma companheira do trabalho, e a companheira volta e pergunta a Marcos se na Bíblia dele não tem o Evangelho de João. Espera aí, por que eu não busco no índice da Bíblia que está na minha mão? Por que eu não procuro ver se tem? Quer dizer, eu já de início, eu já fiz uma separação, eu já não fiz a minha parte. Porque, veja só, o cristianismo primitivo é o cristianismo, um só, único. As pessoas, Cristo encerrou sua tarefa, desencarnou, Paulo seguiu fazendo o seu trabalho de difusão, mas existia apenas o cristianismo. Depois, passou a ser o catolicismo. Já não é mais considerado cristianismo, já é catolicismo. E na sequência do tempo, cada um vai dando uma conotação. Vem Lutero e faz o protesto, aí agora já existe uma outra divisão, e nos dias atuais, por incrível que pareça, existe a igreja do cuspe de Jesus. Portanto, Jesus realmente previa o que ia acontecer, porque decorria da inferioridade da natureza humana. Infelizmente, a humanidade ainda está na inferioridade. Porque não busca o conhecimento, porque realmente não faz a leitura e a reflexão como nós estamos fazendo. Tudo está na nossa mão, mas eu não vou buscar. Conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Não há quem modifique a minha concepção de vida, depois que eu me esclareço, entendendo que Jesus mostrou para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai, e que é necessário nascer de novo, para que a gente possa elevar-se a um padrão melhor no mundo espiritual. São lições do Cristo. Portanto, que bom, repito, que nós temos à nossa disposição a ferramenta do Espiritismo. Vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Portanto, nós temos o cristianismo, o Espiritismo, para nos ajudar a entender o cristianismo. Eu não sou católico, eu não sou espírita, eu devo ser cristão. Eu devo pautar a minha vida nas lições do Cristo. É isso a doutrina espírita. Então, não vim destruir, não vim trazer a paz, mas a divisão. Sim, porque aqueles que ganhavam, se davam bem com as práticas daquele período, as oferendas e etc. e tal, não queriam mudar. Queriam que continuasse daquele jeito. Não importava se a lição do Cristo fazia bem ou não. Então, lamentavelmente, ainda existe na humanidade a hipocrisia. Porque nos dias de hoje, a cada dia que passa, mais se divide as religiões. Para que partiu, ou que deve partir de um único, que é o Cristo. Então, todos os que usam a Bíblia deveriam se tornar cristãos e seguir o ensinamento do Cristo, sem divisões. Então, como o Eugênio colocou, cada um vai ter o seu momento de despertar. Então, que bom que nós estamos abrindo os nossos olhos graças à doutrina espírita. Porque se nós não tivéssemos entrado no conhecimento dessa doutrina, estaríamos em uma dessas religiões aí,
secundárias provenientes e distorcidas por interesse de alguém que eu não sei qual seria. Mas eu vejo cada um de vocês, e eu me incluo nesta, estamos buscando a religião do Cristo. Sabemos que ainda estamos falhos, mas a gente já está com o pé no caminho. E o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho que nós estamos buscando trilhar. Não é me entregar a Jesus, é buscar segui-lo. É colocar em prática em minhas atitudes, meus pensamentos, aquilo que ele orientou que eu fizesse. Faz ao teu próximo o que quer que ele te faça. Simples. Mas acontece que eu, que acho que tenho uma lábia, que eu falo mais, eu começo a tirar proveito. E aí, às vezes, essa semana me passaram um vídeo de 2 crianças de 3 anos falando sobre o Evangelho. Meu Deus! Quer dizer, já estão trabalhando a criança para que seja um orador, um conversor. Meu Deus! Deixa a criança ser criança. Vai haver o momento do despertar dela. Então, mais uma vez, eu peço perdão por ter me alongado e agradeço a oportunidade de ter partilhado minha opinião. Obrigado, Sr. Inácio. Marco Melo. Pois não, Antônio. Eu queria só aproveitar essa fala de seu Inácio para citar Mateus 5,19 sobre as adulterações, sobre o que muitos irmãos fazem para se beneficiar adulterando exatamente os mandamentos que nos são trazidos de uma forma, digamos, direta, ou de uma forma, como é que eu vou dizer, eu não posso dizer clara, mas vou dizer de uma forma pungente, de uma forma correta, não é? Pelo Evangelho de Jesus. E ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 19, diz assim, o homem que infringe um desses mandamentos, por menor que seja, e o ensina aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem pratica e ensina, este será chamado grande no reino dos céus. A importância que tem realmente de nós sermos fiéis digamos, às leis divinas e aos ensinamentos do Mestre Jesus. Ok? Então, isso aqui tem um alerta de Jesus aqui, que ninguém deveria se esquecer disso aqui. Então, devolvo a palavra para você, Marcos. Ok, Antônio. E aí, no caso, essa passagem que Antônio fez, essa leitura, é exatamente falando sobre a lei, a justiça e o reino. Isso aí já, no caso, seria Jesus orientando os seus apóstolos na forma correta como levar os ensinamentos. Nós estamos chegando ao final, lembrando que nós estamos chegando realmente ao final de um ano de estudos, um ano diferente. Essa vai ser a nossa penúltima, vamos dizer assim, vibração, a nossa última vibração do ano de 2020 vai ser realizada amanhã. E aí contamos com a presença de todos, né, quem pudesse disponibilizar para fazermos essa vibração, esse momento que será breve. Alguns que eu digo não aqui que estão dentro do grupo, mas algumas pessoas ficaram, mas até no dia 31 vocês vão se reunir, vocês passam fazendo isso todo dia, isso está certo, vocês não acham que estão exagerando? Aí eu disse, olha, se a gente está exagerando, eu acho que a gente está exagerando para o bem, e se está fazendo bem a todo mundo, se aqueles que a gente faz o chamamento estão juntos, então é porque realmente estamos todos comprometidos com esse nosso encontro. Sabemos, claro, que cada um tem os seus, a sua vivência familiar, tem os seus compromissos entre família, e aqui a gente não está julgando ninguém, não está também exigindo que a pessoa participe amanhã. Isso é apenas uma colocação que eu estou fazendo de alguém que me fez esse questionamento e
Essa pessoa sempre, reiteradamente, vem perguntando isso, e eu sempre respondo com muita tranquilidade, né, que acho que não. Acho que a gente não exagerou, a gente veio caminhando ao longo desses anos, desses meses todos, né? Estamos chegando ao nosso encontro de número 300, acho que só veio a beneficiar todos nós. E amanhã a gente vai ter, iniciando exatamente às 19 horas, queremos de 19 horas em ponto, realmente iniciar com a prece inicial do nosso irmão Manuel. Vou fazer uma leitura inicial do livro Pão Nosso, esse Pão Nosso que foi realmente o pão da alma que a gente inicialmente se abraçou, se apegou com ele, porque veio junto do Pão Nosso, veio o Evangelho, que foi aonde a gente buscou o conforto, a gente buscou o abrigo na obra do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Pão Nosso. Nós tivemos um reforço do Cristo, nós trabalhávamos trazendo os fragmentos de Emmanuel, que trazia as explicações sobre aqueles fragmentos, e em seguida nós começávamos o estudo do Evangelho. Foi nosso primeiro passeio pelo Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando pelo capítulo 5, e como foi importante, porque isso foi um reforço, foi criando esses laços e foi robustecendo e foi despertando a nossa fé, cada um ao seu tempo e da sua maneira. Então amanhã nós vamos fazer uma leitura, né, depois da prece inicial do seu Manuelzinho, e vamos para a vibração com o mestre Inácio. Essa vibração que também é uma vibração diferente, devido a todo o simbolismo que carrega, devido a essa trajetória toda. A gente vai estar se despedindo do ano 2020, agradecidos por tudo que aconteceu. Eu não consigo ver lamentações, e sim, nós sentimos pelas famílias que perderam seus entes queridos, que viveram essa experiência do distanciamento. Eu tenho na minha mente muito claro essa questão do distanciamento, quando eu vi a reportagem das pessoas que tinham os pais ou parentes nas UTIs e dentro dos hospitais, e eles ficavam do lado de fora, sem nenhuma comunicação com eles, sem saber o estado em que eles se encontravam, em total distanciamento. E isso, para aqueles que puderam ver aquela imagem e refletir sobre uma real perda, vamos dizer assim, né, falando da morte em si, que é quando a gente se despede daquele parente, você tem, vem aquele impacto em você de que aquela pessoa não está mais ali com você não pode mais vê-la, você não pode mais falar com ele, você não pode mais abraçar, você não pode mais dizer o que você tinha vontade de dizer a ele, né? Isso é fenômeno morte mesmo da carne para algumas pessoas, e ali nós estamos ainda diante dessas circunstâncias. Pessoas que estão incomunicáveis com pessoas amadas, de certa maneira, sentindo esse distanciamento como se fosse uma morte. Só que esses que tiveram essa vamos dizer assim, esse momento dele, podem sim, quando aquela pessoa sair do hospital, tê-lo perto fisicamente, né, e trazer todas essas reflexões, de certa maneira, passar um pano limpo em tudo que ficou para trás. Aqueles que esperam para que o distanciamento aconteça através da morte do corpo, para depois virem ficar se lamentando, devia ter dito isso, devia ter perdoado isso, esses aí realmente vão ficar com essa culpa dentro de si. Mas aqueles que, nesse distanciamento, souberam ter esse insight, ter essa visão do que é perder aquela pessoa temporariamente, que às vezes a gente nem dá importância a ela, e tiveram essa possibilidade de, ao ter de volta no lar, acolher. Então isso é muito importante. Eu tenho isso muito marcado exatamente dessa questão, de ver as pessoas na porta do hospital desesperadas, sem poder falar com aquela pessoa que estava lá dentro, sem ter notícia, sem coisa nenhuma. E a gente sabe quantas pessoas que ficam à beira do túmulo, na frente dos cemitérios, evocando aquelas pessoas queridas que eles não têm mais nenhuma condição de revê-las, ou vê-las, ou tê-las fisicamente junto delas. Então essa é uma das reflexões que eu faço sobre
esses eventos que ficaram marcados e ficaram marcados na história e nas vidas de todos nós. E no final nós vamos ter a prece com Gabriel, encerrando, e no final nos congraçando e agradecendo, e vai ser algo breve para que possam depois, todos nós possamos ir ao seio da nossa família e dos nossos parentes e entes queridos, para ter essa passagem de mais um ano maravilhoso.